Olá, queridos e queridas. Estamos de volta aqui agora com mais uma nova matéria, que é Teologia Bíblica das Cartas Gerais e Hebreus. Espero que o tempo que vamos passar juntos seja muito agradável para todos e que Deus nos ajude. Como todos sabem, nós estamos estudando teologia bíblica. Alguns não sabem fazer diferença do que é teologia bíblica e teologia sistemática, e às vezes confundem os dois, mas há uma diferença. Só lembrando, para quem porventura pode ter esquecido isso aí, não é? O que é teologia bíblica? A teologia bíblica, que é esse que nós estamos fazendo, ele estuda a Bíblia e organiza as conclusões obtidas pela teologia exegética. Essa, por sua vez, usa técnicas como a exegese para interpretar a Bíblia. E a teologia bíblica, nas suas várias divisões e áreas de estudos, não é? Ele tem a finalidade de estudar e conhecer a evolução ou a história progressiva da revelação de Deus à humanidade, desde a sua queda, e passando pelo Antigo Testamento e também pelo Novo Testamento, até a consumação. É diferente de teologia sistemática. Esta é a sistematização dos vários temas bíblicos agregados de modo a formar um sistema específico de estudo. Por exemplo, tudo que se refere a Cristo nas passagens bíblicas é agregado num sistema chamado Cristologia, que será então objeto de estudo pelos exegetas e hermeneutas. Então há uma diferença. Enquanto a teologia bíblica estuda a Bíblia como ela é, não é? Fato por fato, e é progressivo, a teologia sistemática procura juntar aqui e acolá nos dois testamentos textos que possam embasar o estudo de uma determinada matéria. Como eu falei, cristologia, pode ser só teologia, etc. Ok? Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Eu quero começar com algumas perguntas normativas, perguntas que tem no livro que eu estou indicando para vocês, mas achei por bem trazê-los aqui agora. Isso em relação às epístolas gerais, não é? As epístolas gerais, elas são chamadas também de epístolas católicas, que quer dizer universais. Então, algumas perguntas quero fazer. Tiago, que é uma epístola geral, não é? Qual Tiago escreveu a epístola que tem o seu nome? A quem ele endereçou? Qual é o valor prático da epístola de Tiago? Como comparar a sua doutrina de obras da fé com o ponto de vista paulino da fé? Qual é a natureza da perseguição por que passavam os primeiros leitores de 1 Pedro? De que modo Pedro os encorajou? Onde ficava a Babilônia, de onde ele escreveu a epístola 1 Pedro? De que maneira devemos avaliar as dúvidas modernas no que concerne à autoria petrina e à canonicidade de 2 Pedro? Qual o tema comum e qual relação há entre essa epístola e a de Judas? Quem foi Judas? Por que ele mudou de ideia no tocante ao conteúdo de sua epístola? Como deveríamos compreender o fato que ele extraiu uma citação de fontes pseudepigráficas? A quem e contra quem João endereçou a sua primeira epístola? Quais são os critérios joaninos no que tange ao genuíno cristianismo? Quais eram a senhora eleita e seus filhos, a quem João dirigiu a advertência de que não entretivessem falsos mestres? Quais papéis foram desempenhados por Gaio, Diótrefes e Demétrio na disputa eclesiástica em torno da qual gira a terceira epístola de João?
São perguntas que ficam no ar para tentarmos responder durante este curso, não é? Então, falando de epístolas gerais, não é? As epístolas de Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 João e Judas, elas são chamadas de católicas, ou universais. Por quê? Porque são cartas sem endereço, levam apenas o nome dos escritores. Agora, no meio dessas epístolas gerais, até porque não dá para separar, existem duas que teoricamente não seriam universais, porque elas têm endereço, não é? Que é 2º e 3º João, mas estão dentro desse grupo de epístolas gerais, tá certo? E aí a gente tem algumas referências bibliográficas que eu estou mandando para vocês, eu não vou dizê-las agora, mas vocês vão ver, que são referências minhas da antiguidade, dos meus primeiros estudos e também dos livros pedidos pelo próprio seminário, não é? Harlan Graham, que vocês terão todos eles, um deles para pesquisar, ler e fazer trabalho, e os outros para vocês lerem, acompanhando as matérias. O importante é ler todos os livros. Todos não são para nota, mas é interessante ler todos os livros, tá? Então, vamos fazer algumas considerações gerais. A palavra epístola, em grego é epistole, em latim é epístola. Representam uma carta de qualquer espécie. São comunicações particulares ou oficiais. E as epístolas gerais, como já falamos, está dividida em dois grupos. As universais católicas, dirigidas à larga audiência, ou seja, não é para alguma igreja ou indivíduo particular, que é Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 João e Judas. E as pessoais, que são dirigidas a indivíduos, que é 2º e 3º João. Clemente de Alexandria faz um registro de epístolas enviadas pelo Concílio de Jerusalém, está lá em Atos 15, 23, chamando-as de epístolas católicas de todos os apóstolos. Orígenes aplica o termo epístola a Barnabé na sua escrita, juntamente com as de João, Pedro e Judas. Mas adiante a palavra católica passou a ser aplicada às epístolas que foram aceitas pela Igreja Universal e eram de doutrina ortodoxa. Essa palavra adquiriu sinônimos de genuíno ou canônico. A palavra católica agora significava genuíno ou canônico. Existem outros documentos editados em nome de Pedro, mas Eusébio afirma: nada sabemos a respeito deles terem sido transmitidos como escritos católicos. As epístolas gerais foram escritas a partir de 60 depois de Cristo, período de perseguição e apostasia. As epístolas de Tiago, Pedro, Judas e João foram escritas para encorajar os crentes nos tempos difíceis. As doutrinas básicas, um Deus invisível, um Salvador ressurreto e um julgamento futuro que iria destruir os poderes seculares, mudou o pensamento tanto de judeus como de romanos, que antes pensavam um cristianismo derivado do judaísmo. Então começou a hostilização, né? No reinado de Nero, por exemplo, a perseguição cresceu assustadoramente. Foi na época que Paulo foi executado. As epístolas, cuja finalidade é encorajar os crentes perseguidos a continuarem na fé, não é? O mito de cada carta é: Tiago, religião pura, sem mácula e vida modelada em Deus. 1 Pedro, submissão e humildade do cristão. 2 Pedro, adquirir maior conhecimento da palavra de Deus. 1 João, comunhão com os irmãos. 2 João, cuidado em relação a evangelho estranho. 3 João, exortação aos crentes de não se desviarem. Judas, a grande batalha da conservação da fé. Agora eu quero mostrar para vocês os critérios que definiram o cânon do Novo Testamento. Lembre-se, canonicidade é igual a genuinidade ou catolicidade. O teste de genuinidade
ou canonicidade, o primeiro foi apostolicidade, não é? Ou seja, o livro tinha que ser composto por um apóstolo ou alguém intimamente ligado a ele, no trabalho e comunhão. O segundo teste era universalidade. O escrito deveria ser aceito por todas as igrejas existentes. O terceiro teste era conteúdo. O teor das doutrinas deveria concordar com a doutrina dos apóstolos. E o quarto teste era inspiração. Aí é uma nítida evidência de inspiração pelo Espírito Santo. São esses 4 testes pelos quais critérios foram escolhidos 27 livros do Novo Testamento. No final do século IV, as epístolas gerais já eram aceitas como livros canônicos, genuínos. Então, qual o valor atual das epístolas gerais? Bem, os ensinamentos das epístolas gerais, eles são atuais nos nossos dias. Por quê? Porque eles têm críticas mútuas, a questão do poder da língua, a falta de amor, heresia de todos os tipos e tempos, divisões, fé, obras, salvação, tentação, provações, todos são temas das cartas gerais. Ok? Então, irmãos, vamos continuar o nosso estudo a partir do próximo ponto que eu quero mostrar para vocês. Vamos começar a falar de Tiago. Quero fazer um resumo de algumas cartas. Antes de entrar propriamente nas cartas, eu quero fazer análise só de Tiago, porque não daria tempo para fazer análise de todas as cartas, não é? Mas primeiro eu quero fazer um geral sobre todas as cartas. Então, primeiro é Tiago. Tiago vem de uma palavra grega Iacobo, que significa segurador do calcanhar, suplantador. Ele era irmão de Jesus. Antes, ele não aceitava a autoridade de Jesus e seu ministério terrestre. Ele se converteu, provavelmente quando Jesus ressurreto lhe apareceu. Tornou-se um dos membros liderantes da Igreja Cristã Judaica de Jerusalém. Vamos enviar alguns textos para vocês verificarem isso. A tradição afirma que ele foi o primeiro bispo de Jerusalém pelo próprio Senhor e os apóstolos. Eusébio falou isso aí. Tiago presidiu o primeiro concílio de Jerusalém, quando foi discutida a admissão de gentios na igreja cristã. Tiago sofreu martírio por apedrejamento às mãos do sumo sacerdote Anano durante o interrogatório após a morte do procurador Festo em 61, Anno Domini. Tiago é o autor tradicional da epístola canônica de Tiago. Agora, devemos ter o cuidado de não confundi-lo com Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, ou com Tiago, filho de Alfeu, que era chamado Tiago Menor, ou ainda Tiago, um desconhecido. O livro de Tiago só recebeu o reconhecimento no IV século devido à incerteza sobre a identidade do seu autor. Existe uma tradição de que tenha sido Tiago, filho de Zebedeu, martirizado muito cedo. Somente quando acreditaram que o provável autor foi Tiago, irmão do Senhor, consubstanciado com o título de apóstolo dado por Paulo, o documento satisfez o critério de canonização, apostolicidade. Lutero não aceitava esse livro, porque no seu entendimento entrava em contradição com a doutrina paulina sobre a justificação. O endereço da epístola: as 12 tribos que se encontram na dispersão, não é? A obra tem um caráter homilético, com sabor judaico-cristão, seu reflexo da literatura posterior de sabedoria e das declarações de Jesus incorporadas no Sermão do Monte, não é? Ele poderia ser chamado um livro de sabedoria. A tonalidade de autoridade com que o autor fala está em consonância com a tradição que diz que ele foi o primeiro bispo
da igreja de Jerusalém. A linguagem de Tiago demonstra que um crente judeu da Palestina, que teve contato com os gentios, escreveu o livro. E os pontos principais dessa conclusão são características hebraicas, perguntas retóricas, símiles vividas, diálogos imaginários, aforismos interessantes, ilustrações pitorescas. Alguns outros estudiosos acreditam que não foi Tiago, irmão do Senhor, que escreveu, devido ao não uso do nome Jesus. Tiago usou apenas 2 vezes o nome de Jesus. Agora, a epístola foi escrita entre 40 e 60 depois de Cristo. O que vamos analisar agora, o estudante precisa ter a Bíblia na mão, do livro de Tiago, para acompanhar as explicações. Por exemplo, começa com uma saudação, não é? Uma saudação. Aqui no verso 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Não é? Tiago, veja bem aqui no texto, embora chamado apóstolo, prefere a identificação de servo. Servo aqui é doulos, doulos significa escravo. Ele diz: sou escravo de Jesus Cristo. E ele endereça a sua carta às 12 tribos de Israel espalhadas pelo mundo. Depois vem a segunda parte, que a gente chama de tribulação, que vai do verso 2 até o 11. E eu vou ler. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passado por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessitais de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardor, o ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tentando traduzir o que esses textos dizem, não é? Essa palavra tribulação da Bíblia, ou tentação em outras Bíblias, vem de perasmos, que significa provações ou adversidades externas, mas isso com alegria. Os irmãos sofriam com alegria. O cristão deve se alegrar na provação e nunca por causa da provação. A fé testada no fogo da adversidade pode ser purificada e então fortalecida, não é? O fruto da perseguição é a paciência ou resistência. A paciência, que é a mesma coisa que resistência, leva à maturidade, que significa perfeição, que vem de uma palavra teleo ergo, que significa obra perfeita no futuro escatológico, conforme Mateus 5,48. Existe sim um propósito divino na provação. Quem tem dúvidas deve pedir sabedoria de Deus para discernir as provações. Sabedoria aqui é visão prática de vida, não é conhecimento teórico. Deus atende aos pedidos liberalmente ou generosamente. O pedido, porém, deve ser feito com absoluta fé. Quem duvida é como a onda do mar agitada pelo vento. Não pode esperar nada de Deus. Uma pessoa que duvida possui ânimo dobre, que significa fidelidade dividida. A verdadeira riqueza de alguém é o seu bom relacionamento com Cristo. E no verso 10 e 11, mostra que o regozijo do cristão rico deve ser entender os enganos das riquezas
e não ter ansiedade de amontoá-las ou retê-las. As riquezas não são relevantes porque são temporais. Ok? Bem, nós vamos continuar esse estudo na próxima sequência. Então, até a próxima.